Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui no GEDEB, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Eurípides Bassanufo. Hoje, com o tema O Tempo Certo, com Jusilene Souza, que eu convido a aguardar aqui até o momento da explanação. Agradecendo o Senhor, nesse momento, por mais esse dia, pedindo permissão ao Pai para iniciarmos os nossos trabalhos, que a espiritualidade maior, o anjo guardião da nossa palestrante, que possa dar a intuição necessária para que possa fazer a sua explanação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai amado, de todos os males, que assim seja. Com vocês, Jusilene Souza, com O Tempo Certo. Boa noite a todos, muita paz, muita luz em nossos corações. E hoje eu trago algo muito especial, um livro que o texto em si demonstra uma grande amorosidade. Tá? O Tempo Certo, segundo Hamed, e esse livro é Renovando Atitudes, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, né, pelo Espírito Hamed. E eu coloquei justamente esse relógio aí para chamar a atenção da gente. Né? Não o tempo cronológico, mas o tempo relacionado ao eu, né, de cada um de nós, onde ele traz um texto de forma muito clara, objetiva, mas também com uma demonstração de amorosidade muito grande. Foi a leitura que eu fiz, na medida que eu fui lendo o texto. E em conversa também com uma pessoa que eu considero muito especial na minha vida, que me estimula. Ele conversou acerca dessa amorosidade. Quando ele falou essa palavra, foi algo que eu fui fazendo a leitura em vários campos da minha vida. Não apenas nesse momento, né, mas em diversos campos. E a gente sabe que há momentos na vida da gente que exige muita pressa. Mas será que essa pressa toda, né, esse algo que às vezes a gente quer muito rápido, como se fosse instantâneo, será que é realmente o correto? Ou o correto é a gente esperar o tempo propício de cada coisa? Porque, segundo o Hamed, né, há um tempo exato, um tempo propício para que as coisas elas aconteçam. E aí eu deixo aí uma pergunta. Você já se sentiu ansioso por algo que ainda não aconteceu? Quando eu pensei nessa pergunta, se remete logo a gente, ao nosso eu, porque é um texto que nos traz muito isso. O conhecimento da vida, o conhecimento realmente do seu eu. E ele nos traz o seguinte, que o tempo, ele não é inimigo. Esse inimigo é uma palavra muito forte. Mas o que quer realmente dizer inimigo? Será que fica muito claro que o tempo precisa ser valorizado, precisa ser respeitado, porque vai muito de acordo com a maturidade de cada um. E esse tempo de cada um
depende do eu, depende dessa maturidade de cada um, é muito pessoal, é particular. Não cabe a nenhum de nós violarmos, e ele deixa isso muito claro, mas sim ser respeitado, né? Porque a vida, ela segue um fluxo. E a gente não pode sair violando, atropelando, embora saibamos que é algo muito delicado e que muitas vezes, por conta das nossas imperfeições, a gente termina realmente atropelando, querendo que as coisas sejam realmente do jeito que a gente quer que seja. Porque ele nos favorece, nos é conivente, e aí vamos, em muitas situações, por esse ano. Mas, esse tempo aí que ele se refere, é aquele tempo onde a gente começa a se trabalhar e entender que as ideias, nossas ideias começam a amadurecer. Muitas coisas nesse percurso aí vão surgindo, né? Por meio de quê? Por meio do nosso esforço. Um esforço que é muito, muito particular de cada um. Cada um que tenta, na medida das suas possibilidades, se autoconhecer. Esse eu, quem sou realmente eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Porque nós somos, primeiro precisamos entender que nós somos espíritos. Se nós somos espíritos, a gente precisa entender o porquê, para que nós estamos. Para depois você se enxergar como matéria. Mas também você precisa saber o que é que você está fazendo com o seu corpo. O que é preciso fazer. E isso não me compete aqui, só dizer. É muito, muito pessoal, muito particular. Porque cada um conhece suas questões, suas mazelas. E a gente sabe que o tempo vem colocando ali que ele é um instrumento de aprendizado. E esse aprendizado também é muito particular, porque a gente sabe, entende que cada um aprende de uma forma. Ninguém vai aprender da mesma forma. E muitas vezes o início de algo que a gente estuda, ou de algo que é desconhecido e que a gente começa a estudar, não é fácil. Nós que estamos em sala de aula, nós sabemos dessas questões, né? Dessa diversidade com relação a isso. E muitas vezes a estratégia que você utiliza para um não é para outro. Você precisa buscar várias, porque cada sujeito ali é único e tem a sua forma de aprender. E mais, precisa ser respeitado. Então, essa questão do aprendizado aí, né, tendo tempo, justamente um instrumento para a gente. É uma oportunidade imensa que a gente tem de aprender. Mas vem junto com a questão do evoluir. E esse aprender, essa forma de aprendizagem, é muito, muito variada. Porque hoje eu tenho uma formação, eu tenho conhecimento embasado na minha formação. Mas tem outras áreas que eu tenho muita dificuldade, tem outras questões que eu apresento muita dificuldade. E que eu preciso estudar, preciso de ajuda, mas também preciso ser respeitada. Porque é o meu tempo. Ainda existe essa questão da aprendizagem relacionada ao tempo. Para você compreender, para você absorver, para você lidar com tudo isso. E muitas vezes nós violamos. Muitas vezes o ser humano entende que eu tenho, não, eu sei isso aqui, está tudo certo. Tudo certo para ele, para o outro não. Mas às vezes a gente quer impor para o outro. E será que impor é a forma correta? Será que realmente eu posso impor? Será que eu posso fazer com que o outro evolua da mesma forma que eu evoluo? Por que ele não segue? Ele tem que seguir o fluxo dele e o meu. Deus, ele sempre respeitou isso. Somos amados e respeitados, da mesma forma. Mas ele sempre respeitando esse tempo de cada um.
essas diferenças que existem entre as pessoas. E muitas vezes a gente termina querendo que o outro seja ou evolua no mesmo período, né, pelo fato de eu ter um conhecimento, muitas vezes eu quero que o outro também evolua na mesma medida que eu estou evoluindo. Quando eu faço isso, também eu estou violando. É uma violência imensa você fazer isso com o outro. Porque muitas vezes eu exijo do outro algo que nem eu mesma consigo fazer. Mas eu exijo. Eu exijo porque eu me sinto, o meu ego está inflado. Ele precisa realmente ser. E não é somente ser, é fazer, é compreender. Quando se exige que o outro seja ou faça, imagine. Não respeitar o tempo do outro. Mas em muitas questões nós queremos que o nosso tempo seja respeitado. Eu exijo. Digo, tem que me respeitar. É o meu tempo. Mas eu não remeto isso ao outro. Eu não respeito. Então são essas questões que a gente precisa ficar atentos. Porque aí vai faltando a indulgência, a empatia e muitas outras virtudes. E a perda de tempo, porque a gente está perdendo tempo. É perder tempo. Não tem outra explicação. Visto que eu poderia pegar esse tempo e utilizar a meu favor. Tentando me autoconhecer, buscando a reforma, sendo exemplo, fazendo sempre, tentando fazer sempre o melhor. Mas em momento nenhum exigir que o outro seja como sou. Tem que ser assim. Se não for assim, não tá legal. Tá bom. Não tem condição de ser assim. E ele vem colocando também o seguinte, que a gente sabe que o aprendizado ele não é fácil. Porque daqui até você amadurecer, você compreender, você amadurecer e você colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria, não é fácil. Mas também não é impossível. São coisas que a gente vai tentando aos poucos fazer. O que eu não posso é impor ao outro que ele siga ou que ele faça da forma que eu vejo, da forma que eu quero que ele faça. Você já pensou se em determinado momento o outro fizesse isso também com a gente? Qual seria o nosso sentimento com relação a isso? Então, existem essas diferenças aí, na questão do aprendizado. E o aprendizado, na medida que a gente vai se autoconhecendo, né, tentando vencer a si mesmo, o nosso coração vai ficando mais tranquilo e a gente se aproxima mais da espiritualidade. Não tenho dúvida disso. E aí, tudo tem um ciclo natural de amadurecimento. Então, na vida, né, não tem como algo ser apressadamente, nem tampouco adiantar. Não tem como ser. Por quê? Porque há um tempo propício para todas as coisas. Então, se há esse tempo propício, eu não vou querer que as coisas aconteçam fora do tempo que tem que ser, que é o tempo realmente certo para acontecer determinadas coisas. Não que eu vá ficar parada esperando que caia do céu, não é isso. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, porque eu sei que eu preciso. Quem mais sabe do que precisa é cada um. Então é algo que precisa, é um texto que traz muito essa questão para a gente. E está dizendo que o tempo é um grande mestre e amigo.
Ele nos dá as lições na hora certa. A gente aqui muitas vezes não tem a percepção. Porque a espiritualidade, ela se organiza o tempo todo e lança para a gente todas as oportunidades para que a gente evolua. Todas. Mas aí vai a maturidade de cada um. E aí é preciso saber, né, como é que nós estamos preparando esse solo para receber essas sementes. Porque já que as sementes são lançadas, cabe a cada um saber como é que vai preparar para que elas germinem, né, para que elas cresçam e para que a gente tenha uma colheita farta no futuro. E vem resistência versus aceitação. E essa resistência, essa frustração, muitas vezes diante daquilo que a gente não consegue. Diante daquilo que a gente gostaria que acontecesse e não aconteceu. Ou que acontecesse da forma que a gente gostaria que acontecesse. No entanto, determinadas coisas não vão ocorrer dessa forma. Porque Deus, Ele conhece a cada um de nós e sabe perfeitamente do que a gente precisa na hora certa, no tempo certo. E da forma que Ele percebe, entende que a gente precisa, muitas vezes a gente não entende. Porque a gente quer do nosso jeito. E não pode ser do nosso jeito. Porque é aí que chega essa questão da frustração. Sem contar com a ansiedade. O que é que realmente vem trazendo aí essa questão da ansiedade? Por que que eu preciso e quero que tudo seja de forma muito apressada? Para quê? As árvores, elas não vão dar os frutos, né, no período que eu quero que dê. As flores não vão florir naquele momento que eu quero. Porque eu quero, vai florir agora. A árvore nós vamos ter que esperar os frutos. As flores a gente vai precisar ela seguir também o fluxo dela, porque tudo tem um fluxo na vida. Tudo tem um tempo. E não vai ser no tempo da gente. Mas sim no tempo certo. No tempo que é correto para que aquilo realmente ocorra. E quando traz aqui a questão da aceitação, aí entra aqui a questão da confiança. E mais uma vez ele coloca que tudo ocorre no tempo certo. E que a gente precisa realmente confiar na sabedoria divina. Então, se a gente não confia e quer fazer tudo na base das nossas forças, com certeza nos chegará um sofrimento, muitas vezes desnecessário, que poderia ter sido até evitado, mas que chega por conta do nosso livre-arbítrio, da escolha da gente. E quem vai impedir? Se nós temos nossas escolhas. Porque eu escolho quando algo eu vejo que é bom para mim. Mesmo que não seja, que tenha um resultado que não seja favorável, mas foi o que eu escolhi. E nem por isso nós temos o direito de julgar uns os outros com relação a isso. E quando não aceitamos o tempo certo das coisas, criamos sofrimentos desnecessários, que foi isso que eu já falei. E aí gera também os conflitos. E com certeza, diante de tudo isso, muitas doenças. Muitas. Isso é muito óbvio. O adoecimento, não apenas do corpo,
mas também o adoecimento da alma. E tem uma parte no texto dele muito interessante, quando ele coloca assim: a natureza nos presenteia com uma diversidade de flores que nos encantam e fascinam. Certamente não as depreciaríamos apenas por achar que vários botões já deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós, nem as repreenderíamos por suas tonalidades não ser todas iguais conforme nossa maneira de ver. A gente não pode ficar fazendo essas comparações. Essa flor aqui essa flor está assim, aquela ali está daquela forma, porque cada uma vai ter o seu fluxo e não vai adiantar fazer comparação. Quantas vezes na vida nós fazemos comparação também com as pessoas? Porque fulano é assim, porque poderia ser dessa forma. A gente faz também com as pessoas, e isso não é legal. Uma certa feita eu estava conversando com a mãe com relação a isso. Essa comparação entre filhos. Porque fulaninho é assim, fulano é assim. Esse aqui está me dando muita dor de cabeça. Eu gostaria que ele fosse igual de cá. E daí para explicar para ela que não tem como ser igual. Que ela precisa aprender a lidar com isso. E que quanto mais ela comparar, a situação vai ficar mais complicada. Porque quem é que gosta de ficar sendo comparado? O que é que essa comparação pode causar na gente? Porque fulaninho isso, fulaninho aquilo. Sim. E já é muito claro as diferenças que existem entre nós. Nós somos filhos de um Criador, somos essência divina, sim. Mas, olhando aí o aspecto físico, de uma maneira, olhando o físico e olhando também outros aspectos. A maneira de falar, a maneira de andar, a forma que você tem de se expressar, a forma que você tem para a questão da compreensão das coisas. E não nos cabe julgar. O julgamento não nos cabe. Nem tampouco ficar forçando o crescimento do outro. Como eu já falei aqui anteriormente, a gente pode incentivar, ajudá-lo. Mas se ele quiser, tá tudo bem. Se ele não quiser, tá certo, porque é uma opção dele. E a gente precisa ter o cuidado quando a gente começa a querer forçar que o outro faça, ou seja, justamente daquela forma que a gente gostaria. Porque quem tem que decidir é ele, não somos nós. Porque cada um responde pelos seus atos. A decisão é minha. Eu posso até estar diante de uma situação e um colega fala: olha, Juscelene, pode ser dessa forma aqui, mas eu decido se eu quero ou não. É um direito que me assiste e que assiste também a cada um na sua escolha. E aí temos algo aqui muito interessante. O tempo como educador da alma. E aí vem, como primeiro tópico, dizendo que o tempo, ele nos ensina. Ensina para aquele que realmente se predispõe. Vai se trabalhando e vai tentando perceber as oportunidades e tudo aquilo que está sendo colocado à sua volta. Como é algo muito particular de cada um, né? Aí é o momento agora da gente estar refletindo o que é que ele nos ensina.
O que é que realmente eu estou aprendendo? Porque Hamed, ele nos convida a enxergar a vida, mas enxergar com os olhos da alma. E ele diz o tempo todo, ele coloca no texto, que o tempo está sempre a nosso favor. Mesmo quando tudo parece estar parado. E muitas vezes a gente não consegue. Mas não consegue não é porque não quer. É porque realmente ainda não foi o tempo de despertar para certas questões. E a percepção que eu tenho é completamente diferente da de cada um de vocês. E de vocês também, a mesma coisa, vice-versa. E mais uma vez, ele vem o tempo todo colocando para a gente confiar na sabedoria divina. Por quê? Porque eles sabem o que é melhor para cada um de nós. E é justamente esse confiar que muitas vezes nos aperta. Porque muitas vezes tem aquele que confia, mas que também pode desconfiar. Pode não realmente confiar da forma que deveria confiar. Por conta das nossas fragilidades. São muitas questões diárias que nos acometem. E às vezes a nossa fé realmente fica balançada. Por mais que a gente estude a questão da fé raciocinada, vamos lá, mas a gente sabe que tem momentos que a fragilidade tem questões na vida da gente que nos fragiliza demais. E que a gente precisa realmente confiar e seguir. Buscar força. Porque essa questão do aprendizado, ela requer da gente também a vontade. Se você não tiver vontade, fica difícil, porque precisamos ter vontade. E tem dias que parece que a gente também precisa ter coragem, porque parece que falta. E a perceber que atrasos podem ser proteções. Muitas vezes a gente enxerga a negação como algo que não é legal para a gente. Mas existem alguns casos que essa negação pode vir como uma forma de proteção na nossa vida. É porque a gente enxerga muito o lado negativo. Me parece que tem momentos que é o que mais fixamos. E é aí que o tempo vai passando e a gente vai se fragilizando mais ainda, né? Com relação. Tudo tem sua hora. Há tempo para tudo. Eclesiastes. E aí Hamed reforça. O tempo certo é aquele que respeita nosso processo evolutivo. Porque analise aí que se nós temos um tempo, né, para estudar, para evoluir, para amadurecer, essa questão da aprendizagem, por que é também que a gente não possibilita ao outro o tempo certo dele? Deixa ele seguir o fluxo dele. Eu sigo o meu, ele vai seguir o dele. Sem querer fazer com que a vida dê saltos, porque ela não dá saltos. Se ela não dá saltos, a gente vai ter que seguir o fluxo certinho. E não apressar o que ainda está sendo preparado. Aí ele coloca essa questão, que vem colocando muita questão do respeito, que a gente precisa respeitar, né? Confiar na espiritualidade, toda essa organização deles, que eles têm com relação a tudo que nos é oferecido, a todos os recursos que nos é oferecido para a gente evoluir. E que
por conta de questões muito pessoais. Às vezes a gente não consegue entender nem lidar com o que é lançado para a nossa volta. E deixa passar. E aí muitas oportunidades se passam despercebidas. Mas não na questão daquela, não foi o tempo ainda. Porque às vezes a gente se esforça, mas não consegue. Quantas vezes a gente tenta algo e não consegue? E precisa continuar tentando até que consiga. Porque nem sempre aquilo que a gente tenta, a gente consegue. E aí vem uma parte aqui da parábola do semeador. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Então, a gente sabe que a semeadura só é possível se a terra for fértil. Senão, não tem como. Então, precisamos refletir acerca de como é que eu estou preparando essa terra. O que é que eu posso fazer para que essa semente germine? Mas Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. Então, na medida em que eu vou preparando toda essa terra, eu preciso começar a trabalhar e entender quais são as sementes que eu quero que brote, que eu quero que germine. É a semente do amor, da caridade, do ódio, da raiva, da indulgência? Não sei, porque aí cabe a reflexão aí para cada um. E outras questões, e outras virtudes mais que existem e que a gente precisa estar, precisamos construir. E essa parábola, ela demonstra justamente a diversidade de todos nós. Então, cada um vai semear o que realmente tem a condição de semear. Ou não. Aí tem aquele que diz assim, mas fulaninho não conseguiu. Olha para ali. Eu já fiz isso, aquilo outro e fulano nada. Mas o próprio Jesus já nos coloca, né, toda a compaixão, toda a misericórdia e compreende perfeitamente. É tanto que nós estamos em famílias aí. Cada um aí na sua família, com muitas questões familiares, sempre a família é um grande laboratório, né? O seu trabalho com uma diversidade de pessoas, um grupo de amigos, lá que vão, se não for do trabalho, são vizinhos, comunidade, região. Imagine você no meio. Olha quantas questões aí são colocadas, quantas pessoas são colocadas perto da gente para que a gente consiga realmente trabalhar essa terra, preparar ela. As oportunidades são inúmeras, mas para uma colheita farta depende muito do que a gente vai plantar. O que é que realmente eu estou plantando. Aí ele traz aqui, aplicando no cotidiano, esperar com fé. Não é aquele esperar de achar que eu não vou fazer a minha parte. Claro que você precisa fazer a sua parte. Mas saber que você tem todo um amparo divino e que nada vai acontecer fora do tempo. Você vai ter todo aquele amparo, todo o suporte, todo o auxílio para que a coisa aconteça no tempo certo, na hora certa e dentro das possibilidades que você tem, você vai estar seguindo e respeitando.
Porque você confia no Pai. E sabe que vai dar certo sim. Que a hora certa, o tempo certo vai chegar para aquilo ali. E que talvez isso que a gente tanto espera não chegue da forma que gostaríamos que chegasse. Porque a forma que a gente enxerga, muitas vezes vai ser uma forma que venha nos prejudicar. E Deus, na sua imensa bondade e sabedoria, diz assim, não, eu não vou deixar isso acontecer. Vai ser dessa forma. E quando ocorre, você olha e diz assim, nossa, aconteceu, mas aconteceu de forma diferente. Todos os dias nós temos inúmeras bênçãos. Todos os dias. Muitos livramentos. Né? E que muitas vezes essa correria da vida diária, de acordar, levantar, trabalhar, fazer, vou correr, vou para ali, para aqui, a gente não percebe. Mas são inúmeras. Inúmeras vezes. E será, aí tem aqui, ó, trabalhar com paciência. Será que a gente realmente aprende a ser paciente com aquela pessoa que nos faz bem? Que está o tempo todo ali, perto da gente, tranquila, que não gera incômodo nenhum para a gente, que não é cri-cri. Será que é dessa forma, no comodismo? Ou a gente precisa sair do comodismo, sair da sua zona de conforto e enfrentar? Porque nem sempre é assim. Tem pessoas que pensam que é dessa forma. Mas não é. É justamente aquele outro que gera tantas questões na sua vida que vai fazer com que você evolua se você prestar atenção e conseguir lidar com essa questão também. Porque não vai adiantar eu entrar em conflito com ele. Mas é justamente esse que vai fazer com que você evolua. São justamente as dificuldades. Ah, não tem paciência não? Peraí que eu vou estar... Só um momento, aí vai vir muitas questões justamente para que você tenha, mas vem questões bem delicadas para você aprender e construir essa atitude, que não é fácil, e a gente sabe disso. E aí tem essa parte aqui, trabalhar com paciência, entender que colheita vem após o cultivo. Então vamos plantar aí boas sementes, vamos nos esforçarmos, pegar essas sementes e tentar, para que no futuro a gente tenha um cultivo aí, uma colheita farta. Porque não tem como ter uma colheita farta se a gente ainda não consegue pegar essas sementes e plantar e cuidar, zelar dela o tempo todo para que ela cresça, para que ela frutifique, para a gente fazer aquela colheita maravilhosa no futuro. E aí vem tempo certo, tempo de Deus. E aí, diante desse texto aqui, a gente pode tirar a seguinte conclusão. O tempo certo é aquele que respeita o ritmo da alma. Quando aceitamos isso, vivemos com mais paz e equilíbrio. Nada acontece antes de estarmos prontos. Quando vai acontecer? Não tem receita e não posso tecer comentários com relação a isso, porque não me cabe, realmente. Porque isso aqui é mais para uma reflexão nossa. E o final, a reflexão final, aceitar o tempo certo é confiar no fluxo da vida, na presença de Deus em cada momento. Muita paz para todos. Agradecermos, né, a nossa expositora por essa excelente explanação e que possamos refletir em tudo o que foi dito, né? O tempo certo de cada um nós temos que respeitar.
agradecer, né, a todos que aqui se encontram, os que não puderam também comparecer, e deixar aqui alguns avisos antes da nossa prece de agradecimento. Esse próximo sábado, dia 9 de agosto, temos o nosso trabalho com os irmãos em situação de rua lá em Itapuã. E queremos aproveitar a presença de todos que aqui se encontram para que possam também nos dar esse apoio, né? Ajudar a fazermos esse trabalho que já vem fazendo, nós já fazemos há algum tempo e que precisamos do apoio de todos. Né? E aproveitar, após a prece de encerramento, vamos passar para a segunda parte, que é a fluidoterapia. E aproveitar aqui para Juscelino fazer a prece de agradecimento. Vamos, nesse momento, rogar a Deus, a espiritualidade amiga, que continue nos protegendo, nos amparando, nos apoiando, que nos ajude a abrir os nossos ouvidos, não apenas o corpo físico, mas também a alma. Que a gente possa, Senhor, colocar o nosso coração a serviço do bem. Estender a mão amiga a todos aqueles que precisam. Compreender e respeitar esse tempo, que é o tempo de cada um, é o tempo interior do ser, sempre com o seu auxílio, com a sua benção, confiando em Ti, no Teu amor, na Tua essência que predomina em cada um de nós. Que possamos, nesse momento, emanar nossas vibrações amorosas, com o coração cheio de alegria, de gratidão, para todos aqueles que se encontram acamados, que se encontram nas ruas, nos cárceres, todos aqueles que estão enfermos, não apenas no corpo físico, Senhor, mas também na alma. Que o Teu auxílio, Senhor, se faça presente na vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a tua voz entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, que o manto sagrado de nossa Mãe, Maria Santíssima, sejam lançados sobre cada um de nós. Assim, com essa oração de agradecimento ao Pai Maior, chegamos ao final da primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Então, nos pedimos que inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.